Olá a todos, meu nome é Anglerson, sou acadêmico do curso Superior de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, IFAP. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Ramon Furtado Guedes e eu também sou acadêmico do curso superior de licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, IFAP. Estaremos apresentando o nosso projeto, cujo tema é Quebra de dormência de sementes de abóbora butternut, de nome científico Cucurbita moschata, utilizando o campo magnético e suas aplicações. As sementes, no geral, apresentam uma camada protetora que garante sua sobrevivência perante certas condições, preservando seu interior para que ocorra a germinação, com ela somente sendo possível a partir do momento em que as condições forem favoráveis. Segundo os pesquisadores da Embrapa, como Feuler e Bianchetti, essa característica é denominada de dormência. Trata-se de uma estratégia benéfica adquirida ao longo do tempo, aumentando a probabilidade de sobrevivência da semente. Bem, como a gente pode observar rapidamente pela imagem, basicamente tem todo um processo que vai estar envolvido nessa relação da germinação da planta em si, que vai desde a quebra da sua dormência no seu interior, justamente partindo para os outros procedimentos para que haja então a germinação. Apesar de ser benéfico, essa característica atrasa o processo de germinação, mesmo em ambientes controlados, sendo necessário empregar meios para acelerar o processo. Diante desse aspecto, a presente pesquisa propõe-se como objetivo geral avaliar a quebra de dormência de sementes utilizando o campo magnético, analisando sua eficácia como método alternativo, definindo-se como objeto de pesquisa as sementes de abóbora butternut. Quanto à metodologia da pesquisa, essa é de natureza aplicada, visando gerar conhecimento de emprego prático na área industrial, agrícola e de conservação ambiental e até educacional, segundo a referência de Pradanov e Freitas de 2003. As sementes de abóbora butternut foram separadas em três grupos, sendo eles o grupo controle, grupo campo magnético de 300 espiras e grupo campo magnético de 6 espiras, sendo que o período de medida dessa absorção de massa associada a esse campo magnético foi de 24 horas. Como nós podemos observar na ilustração, como se deu esse procedimento experimental? Ele se deu utilizando os seguintes equipamentos: duas fontes de corrente contínua, 6 cabos conectores, uma proveta de 50 ml, 2 tubos de ensaio, duas bobinas, uma de 300 e uma de 6 espiras, uma balança de precisão, uma pinça metálica e papel toalha, no qual é feito um circuito fechado, utilizando a fonte, a bombina, e no seu interior é inserido um tubo de ensaio com 10 ml de água destilada e a semente é inserida dentro para a gente verificar a influência do campo magnético sobre a semente. Na primeira amostragem, observou-se uma inconsistência com os dados obtidos em relação aos dados esperados e discutidos em outras literaturas, como Salles et al. 2010 e Filho, Garcia 2018. Esse erro experimental ocorreu em relação às sementes que sofrem essa influência do campo magnético, que estão submetidas a eles, sendo que, a partir da segunda medida, apresentou-se uma taxa de absorção de água desprezível, o que significa dizer que esse campo magnético gerado não estaria influenciando nessa maior absorção de água. Esse erro ocorreu por diversos fatores, sendo eles a instabilidade no fornecimento de energia elétrica naquela ocasião, a eficiência das fontes utilizadas e até mesmo a geometria irregular das amostras. Nas outras testagens, esses erros foram sanados. Aqui, na segunda amostragem, observamos um aumento de massa significativo e constante das amostras, cujas sementes que estavam submetidas à influência do campo magnético induzido apresentaram um aumento de massa proporcionalmente maior que as sementes controles, usando essa nova metodologia com aqueles erros já todos corrigidos. Na terceira e última amostragem, para fins comparativos, submeteu-se uma amostra de semente à influência do campo magnético e submersas na água da torneira, água encanada, ao contrário do outro grupo, que era submetido na água destilada. A partir do experimento apresentado, verificou-se a influência do campo magnético gerado por bobinas no aumento de absorção de água e na quebra de dormência de sementes de abóbora, comprovando a sua eficácia, podendo ser uma importante via para uso industrial não apenas para a quebra de dormência das sementes, mas como elemento capaz de modificar diferentes variáveis que impactam a qualidade final das plantas. Fator positivo devido à necessidade de reflorestamento, dado que em certos terrenos encontram-se impróprios para o plantio, exigindo adaptação por parte dos elementos, sendo necessário a introdução de sementes mais resistentes e saudáveis.